Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou comentar um pouquinho com vocês então sobre esse PDD 349 que fala sobre os ajustes do controle de saldo tradicional, tá? Então aqui eu separei em 3 problemas principais que a gente quer resolver através desses PDDs e resolvendo esses problemas, o que a gente vai conseguir alcançar, né? Deixa eu vir aqui. Olhando para esses problemas, a gente vai conseguir aprimorar o controle de saldo tradicional, ajustando algumas lacunas existentes que impactam ou devido ao consumo ou devido à gestão do contrato, né? E quem está sentindo isso já? A TOTVS, ela não está operacional ainda dentro desse contexto dos contratos no EPROC, mas eles estão passando já por uma bateria de testes em staging, né? Para justamente a gente conseguir operacionalizá-los. E aí essas lacunas aqui, no caso deles que impactam a gestão, foram sentidas, percebidas e está na nossa mão, né? Cabe a nós ajustar esses pontos que foram levantados, né? E que faziam sentido olhando também para a evolução do produto, tá bom? E tinha um outro ponto aqui que está relacionado com essa devida validação e consumo do controle de saldo que está impactando já a JBS México em produção. Então, vou mostrar para vocês, estou aqui com 3 contratos abertos e com as histórias também para ir mostrando para vocês tudo certinho, tá? Então, o primeiro problema que a gente tem aqui, né, que é a falta de atualização dos históricos de consumo. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui eu estou com um contrato que está devidamente aprovado, configurado, com todos os seus campos pertinentes preenchidos. Esse contrato ele tem um item aqui associado no valor de R$100 e aqui nos detalhes a gente tem uma quantidade de 60, né, já pré-estabelecida. O que dá para a gente essa totalização de R$6.000 como valor total do contrato, né? O que a gente não tem aqui? Esse contrato ele não controla saldo, né? Então a configuração aqui está desativada para o controle de saldo, mas eu posso ter um contrato que não controla saldo, mas tem consumo, né? Aqui a questão das borgs, está tudo configurado certinho, né? Todas as borgs que podem acessar desse contrato. E beleza, até aqui, show. Só essa questão que já gera ambiguidade, né? Porque por que eu estou mostrando uma informação de saldo do contrato se eu não estou controlando neste ponto, né? Então, como que a gente deixa isso mais claro para o usuário? Se ele selecionar, né, que ele não vai controlar o saldo. Legal. O que mais que a gente tem aqui, então? Opa, deixa eu abrir aqui certinho para vocês. Aqui, beleza. Então, a partir desse contrato, né, a gente pode gerar uma requisição, né? O contrato está válido, tudo certinho. E como não tem controle, não tem problema, né? Eu posso gerar a requisição e não vai travar, né? Não vai ter nenhuma barreira que impeça de eu continuar fazendo requisições e consumindo desse contrato, porque eu não tenho justamente o controle de saldo, né? Então aqui eu fiz uma requisição, ela gerou um pré-pedido, tudo certinho. Legal. Mas aí quando eu volto aqui para esse contrato, não tem nenhuma informação atualizada, né? E essa informação do saldo do contrato continua aparecendo aqui, o que gera essa confusão para o usuário final, né? De, nossa, eu tive consumo, mas por que ele está me falando que eu ainda tenho 6.000 aqui de saldo, né? Então, essa informação ela não é atualizada aqui nesse momento e gera um pouco de confusão. E quando a gente olha para o histórico de utilização, a ideia por trás desse histórico é que ele mostra, que ele deu que o contrato ainda não foi utilizado para gerar um pedido. Olha que interessante. Esse histórico de utilização ele serve para mostrar para a gente lançamento a lançamento, ou seja, pré-pedidos que viraram pedidos que estão associados a este contrato. Então, nesse caso, a gente teve uma requisição a partir do item desse contrato, né, que gerou ali um pré-pedido, mas que isso não mostra, a gente não mostra isso para o usuário. Então, essa gestão, esse controle de quais são os lançamentos que estão associados com esse contrato em tela, isso fica difícil, a gente não consegue ver por aqui. E hoje, quando a gente olha para um cenário, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um instantinho. Quando a gente olha para um cenário de controle de saldo, aqui eu estou no controle de saldo por valor do item, a gente vê todo esse lançamento. Então, a data que foi gerada ali, o pré-pedido, o item do pedido, unidade, quantidade, valor, lançamento, tudo isso a gente poderia exibir também nesse cenário, né? Aproveitar dessa estrutura que existe dentro do legado, tá, gente? Aqui a gente não está falando da tecnologia nova ainda de hipster,
a gente só não precisaria esboçar essas colunas aqui de saldo anterior e saldo atual, porque isso não faz sentido nesse cenário. Mas toda essa visão de lançamento, para a gente conseguir fazer essa gestão mais assertiva do contrato, acaba sendo muito interessante, né? Então, esse é o ponto principal aqui que a gente quer ajustar, tá? Então, por isso que a gente traz aqui que os históricos de consumo dos contratos não são atualizados adequadamente quando não há controle de saldo configurado, dificultando a gestão precisa dos recursos. E o benefício é que, ao garantir a atualização dos históricos de consumo, os usuários terão uma visão mais completa e precisa do uso de recursos em contratos, facilitando a tomada de decisões e análise de desempenho. Agora eu vou para o segundo problema, tá, pessoal? Deixa eu ver, aqui eu posso fechar. E esse aqui eu também posso fechar. Agora, a gente está num cenário de outro contrato que está aprovado, tudo certinho, configurado, só que aqui a gente tem um controle de saldo habilitado, tá? Aqui eu também tenho um item, só que nesse caso o preço unitário desse item é 50 e a quantidade 100. E aqui eu estou falando que eu vou controlar o saldo por valor do item. O que isso quer dizer? Quer dizer que... deixa eu abrir aqui o item. O valor total do item é 5.000 aqui, né? Porque ele multiplica o preço pela quantidade e ele fala pra gente que eu tenho 5.000 no total para gastar dentro desse contrato. Ou seja, aqui até eu já fiz eu posso fazer requisições, né? Independente do valor. Sabendo que o preço unitário aqui é 50, mas enfim, a gente pode até trabalhar com preços diferentes do que está aqui nos detalhes do item na requisição, existem várias configurações nesse sentido. O fato é que eu não posso ultrapassar, se eu estou falando que eu vou controlar pelo valor total do item, eu não posso ultrapassar esses 5.000, como uma forma de ter uma gestão assertiva também ali do contrato, tá ok? Legal, então o que está acontecendo aqui neste cenário? Opa, deixa eu ir mostrando para vocês aqui a historinha. Então, eu tenho aqui esse contrato, né, que está aprovado, e a partir do momento que esse contrato é criado, aqui sim faz sentido a gente falar de saldo, né? O saldo é 5.000, e ele é compatível com esse valor total inicial de 5.000, tá? E esse contrato ainda não realmente foi utilizado para gerar um pedido até esse ponto, beleza? O que aconteceu depois? Eu fiz uma requisição de uma quantidade desse item que custava como preço unitário R$50, tá? Então, a gente tinha seguir com essa requisição, tudo certinho, a requisição foi aprovada, o pré-pedido... Opa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, peraí. Tá. Tudo certinho, a requisição foi aprovada, gerou um pré-pedido, né? E quando aqui, gente, a partir do momento que a gente gera um pré-pedido, o saldo ele é consumido no contrato, tá? É nesse momento que isso acontece. Legal. Só que quando a gente olha para o contrato nesse ponto, olha aqui, eu gastei 50, certo? O saldo do contrato ele não foi atualizado, ele continuou aqui nos R$5.000. E esse foi um comportamento que a gente entendeu que acontecia para essa modalidade de valor total do item. Isso para a gestão do contrato assertiva não é legal, né? Não está certo. Então a gente precisa corrigir, precisa ser compatível com a realidade. Nesse caso, os 4.950, tá? Até esse ponto. E no histórico de utilização do pedido, o que acontece? Até aqui, beleza, ele traz pra gente que eu consumi, né, uma quantidade no valor de R$50, então eu lancei R$50, o lançamento ele é com base no valor total do item, né, só que aqui o meu saldo anterior era 5.000 e o meu atual que era 4.950, aí vocês já podem pensar no que pode acontecer depois, né, acaba ficando difícil de fazer essa gestão de lançamento a lançamento, tá? Depois eu fiz mais uma requisição de 50, a nossa segunda, ou seja, no final das contas a gente ia ter consumido 100, tá? Mas de novo, a gente não tem atualização aqui do saldo, que agora deveria ser 4.900, né? E de novo, a gente não tem aqui esse saldo anterior sendo atualizado. O saldo atual está sendo, que a gente tem esse lançamento de 4.900, né, certinho. E a gente percebeu outro comportamento inconsistente aqui, que é em relação à trava da requisição. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se a gente tenta fazer uma requisição de um item que passa muito do saldo, do valor do saldo, tem como a gente falar que ou eu não vou deixar gerar uma requisição, deixa eu mostrar aqui para vocês.
no fluxo. Então, se eu tenho uma flag, né? Se essa flag ela tá ligada, eu vejo se eu tenho saldo no contrato, né? Com essa flag ligada, se eu não tiver um saldo, o sistema bloqueia a criação da requisição informando o motivo, tá? Então, esse fluxo aqui existe. Para TOTOS, esse fluxo é o fluxo ideal. Qual que seria... Ah, mas Lê, qual que seria outra possibilidade aqui? A outra possibilidade seria não barrar a criação da requisição e essa requisição ser gerada e cair na pendência de compras, tá? É uma outra via que a gente tem. Mas a TOTOS, por exemplo, ela não quer fazer essa gestão pela pendência de compras. Para ela é mais interessante que o sistema bloqueie a criação da requisição. Só que esse fluxo, essa flag, ela não está sendo respeitada para essa modalidade do valor do item, porque a requisição ela está caindo aqui na pendência de compras ao invés de ser bloqueada antes de sua geração. Então, a partir daqui, caindo ali na pendência de compras, a gente pode gerar um pré-pedido. Só que esse pré-pedido ele não vai ser gerado porque estoura o saldo do contrato. Então, a lógica aqui ela está correta, né? Então, são esses pontos que a gente vai ajustar. Porque, para corrigir os cálculos de saldo, proporcionar... O que a gente quer, né? Bom, então, corrigir esses cálculos de saldo, essa lógica, vai proporcionar uma gestão financeira mais precisa, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos e uma melhor compreensão dos custos associados aos contratos, tá, gente? Então, beleza, esse recorte até que eu mostrei para vocês, eu coloquei o recorte aqui, ó, aqui embaixo no diagrama, que tá bem nesse momento aqui, nessa validação que a gente faz ali, né, na verdade, depois que a gente tem a validação, a gente tem o consumo, de fato, do saldo, né, então, assim que o pré-pedido aqui ele é aprovado, o pedido gerado, a gente sabe que nesse momento, que o pré-pedido é gerado e o saldo do contrato é consumido, que nem eu comentei, e nesse momento é importante que, com ou sem controle de saldo, independente da modalidade de controle, que a gente exiba corretamente nestes campos de histórico que eu comentei com vocês, ali do cabeçalho, do histórico de utilização, os dados referentes ao consumo e ao estorno quando couber, tá? Para essa gestão assertiva ali do gestor de contratos mesmo, tá? Então, nesse ponto aqui, nessa validação, depois que a gente viu aqui que tinha saldo, né? Então, tem essa fase da gente ver se tem saldo ou não no contrato. Então, após essa validação, aqui com o PP criado, do PP criado a gente tem o consumo, desse pré-pedido. E depois que a gente tem o consumo, que os dados são atualizados ali no contrato, a gente precisa que isso seja feito corretamente para que os gestores consigam fazer uma gestão mais assertiva ali do contrato, tá ok? Então, aqui eu coloquei frisando, que o P1 e o P2, que é essa parte que a gente fala ali dos problemas de atualização do histórico, a gente vai resolver olhando para esse pedacinho aqui, do consumo. Então, assim que a gente tem ali esse pré-pedido aprovado, geração do pedido, então com esse PP gerado, na verdade, na realidade, aqui nessa fase entre o PP gerado e o aprovado, que a gente tem esse ponto aqui, essa lacuna, esse azulzinho, ele representa a lacuna. E onde a gente fala aqui o cabeçalho, histórico de utilização, a modal de controle, todos os pontos que tem ali ou que comportam algum tipo de atualização após o consumo, eles devem ser atualizados corretamente no contrato, tá? Então é isso que a gente quer deixar aqui, tá, gente? Eu deixei também, deixa eu mostrar para vocês. Eu deixei, aqui eu recortei mesmo, só para a gente ver o ponto exato do problema 1 e do problema 2, mas eu deixei aqui, dá para dar um zoom e ver com calma, o diagrama como um todo, assim, esse diagrama como um todo, ele trata, ele vai endereçar diversos pontos dessa jornada, desde ali da parametrização do controle de saldo, até a validação e até o consumo, sendo que essas caixinhas azuis, deixa eu dar um zoomzinho aqui com vocês. Essas caixinhas que estão aqui em azul, elas são... Opa, tô com... Tá, a responsividade está ruim aqui de dar o zoom, talvez tenha que baixar. Essas caixinhas aqui em azul são as lacunas que a gente precisa resolver e as cinzinhas são as informações complementares, tá? Mas eu quis dar um zoom para não ficar muita informação no campo de visão de vocês, mas eu deixei aqui também, tá? A visão completa. Bom, então a gente passou pelo P1 e pelo P2. Agora a gente vai passar pelo P3, tá? Que cerca esse PDD, termina de cercar esse PDD.
E aqui a gente tem um impedimento na geração de PrEP. Esses dois primeiros problemas, a gente está falando ali muito voltado para TOTOS, mas não é só para TOTOS, né? Porque qualquer cliente vai ser beneficiado desses ajustes que a gente vai trazer para cá. Qualquer cliente que que utilize o controle de saldo, né? O problema 3 é o impedimento na geração de pré-pedidos por unidades de medidas distintas. Gente, o que temos aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Então, hoje, estou até aqui com um contrato aberto da JBS Pilgrims México. Aqui a gente tem também um contrato que está completamente configurado, tudo certinho, e aqui eles controlam por quantidade. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma quantidade aqui determinada. Opa! Inspirou minha sessão. Peraí. Vamos ver. Eu tenho uma quantidade aqui pré-determinada de 225 quantidades desse item que custa como preço unitário 2.130, tá? Até aí, legal. Esse item, ele tá na unidade toneladas. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente passou por um fluxo de fazer uma requisição desse... Deixa eu mostrar aqui no histórico para vocês. Deixa eu deixar aqui na linha do tempo. Então, o que a gente tem aqui de linha do tempo? Eu tive 3 lançamentos diferentes, que geraram pré-pedidos diferentes. Ainda não teve um pedido gerado, porque provavelmente esse pré-pedido não foi aprovado, tá? E eu tenho o quê? Eu tive um primeiro lançamento de uma quantidade no valor 50, nesse valor 50. E aí o que a gente tem... Opa, peguei errado, desculpa, gente. Deixa eu abrir aqui de novo. Histórico de utilização. Beleza, agora sim. Vamos lá. Então, aqui, o que aconteceu? Eu tive um lançamento, tá? Então, aqui a gente tem um pré-pedido. De novo, né? Não tem um pedido gerado, eu só tenho um pré-pedido. Ele ainda não virou um pedido. Legal. Mas eu tive aqui esse pré-pedido, né? Então, eu fiz uma requisição desse item específico aqui do nosso contrato. E eu pedi 150 quantidades. A gente sabe que a gente tinha no total quanto, né? 225. De acordo aqui com essa quantidade total, né? Com esse teto. Beleza? Legal. Só que nessa requisição, a gente pediu 150 quilos e não toneladas, tá? Mas o sistema, o que ele entende? Ele está comparando aqui que 150 é menor do que 225, então beleza, ele não está olhando para essa conversão. E aqui ele está fazendo a conta, então legal, você pediu 150, você tinha 225, ficou com 75. Essa parte aqui, ela não é o problema pra gente, tá? Até aqui. O que está acontecendo depois? Depois disso, a gente tentou fazer uma outra requisição, uma segunda requisição com uma quantidade 300, tá? Uma quantidade pedida 300 quilos. O que aconteceu? O sistema ele tá lendo aqui que 300 quilos é maior do que o saldo que eu tenho de 75 e ele não tá deixando a gente seguir com a geração do pré-pedido porque ele alega que não existe saldo. O que a gente precisa que aconteça? Que na realidade 300 quilos é muito menor do que 75 toneladas, então eu tenho saldo de sobra para consumir desse contrato, tá, gente? Então a gente precisa que essa validação, essa conversão da unidade de medida ela aconteça antes da validação do saldo, porque assim a gente não tem problemas para conseguir fazer a geração de um pré-pedido aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês essa lógica aqui, né? Assim que a requisição for aprovada, e dependendo aqui daquela regra que eu comentei da flag, se existir saldo no contrato, legal, requisição. O pré-pedido, né? Ele vai ser criado aqui, tudo certinho, automático ou manual, não importa. E beleza, né? Só que o que está acontecendo? O sistema acha que não tem saldo e aí ele está bloqueando, né, essa criação da requisição, no caso da flag aqui estar desligada, ou fazendo cair na pendência de compras, que é o cenário que está configurado para a JBS México, está caindo na pendência. Da pendência a gente tenta gerar um pré-pedido manualmente, não consegue, porque ele alega que não tem saldo. Então, eles não estão conseguindo fazer o consumo de saldo, eles estão controlando, e o que é um problema, né? Porque essa gestão, o controle de saldo ele é uma funcionalidade muito core do contrato, né?
Então, a gente precisa aparar essas arestas, tá? Então, acho que é isso, pessoal, com essa parte, né? Então, esse problema 3, como que eu discriminei ele aqui? Legal, eu trouxe ele aqui, então, dentro desse bloquinho, né, da validação, justamente, que eu mostrei aqui para vocês. E importante que conversões de unidades de medida sejam devidamente consideradas nesta validação, né, nesse momento, antes da gente, nesse momento mesmo da validação do saldo, né? Então precisa ser considerado essa conversão na lógica e a gente não considera hoje, tá? Então, acho que assim eu me despeço de vocês, eu fico à disposição, tá, para falar sobre qualquer um desses pontos. E é isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!